Oi, gente. Então, o contingenciamento das verbas de educação está mantido? Abriram mão? Qual é a resolução desse mal-entendido? Nesse vídeo, eu vou falar para vocês desse mal-entendido e explicar o que de fato aconteceu, segundo a reportagem de Lee Scape, do Poder 360, que me parece que explica bem o mal-entendido, e vou também trazer os meus comentários sobre essa questão do contingenciamento das verbas da educação, como é que ela está no momento atual. Tudo pode mudar amanhã. Pressão política, as coisas mudam, nunca se sabe. Mas no momento, como é que as coisas estão, é isso que eu vou analisar hoje nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras, e se você gosta do que a gente faz, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e, quem sabe, até apoie a gente no Apoia-se. Vai ter um link destacado nos comentários, vai ter um comentário fixado com esses links que vocês podem ajudar o canal. Bem, eu encontrei essa reportagem da Lee Scape e eu achei que a reportagem explica bem o que foi que aconteceu. Bem, o ministro Abraham Weintraub, ele classificou como mal-entendido o desencontro de informações entre o governo e os deputados na última terça-feira. O ministro confirma que recebeu a ligação em que o presidente Jair Bolsonaro mandou recuar a decisão de corte de verba nas universidades, divulgada pelo líder do PSL, mas que conseguiu convencer o presidente a manter os bloqueios. Olha que situação, o presidente estava querendo abrir mão dos bloqueios porque sentiu a pressão, sentiu a batata dele assar, mas o ministro explicou que devem ser mantidos os bloqueios, que na verdade é uma medida do Ministério da Economia. E esse ministro da Educação, que é economista, está do lado da ala que entende que deve ser mantida, né? Então olha só, os senhores, isso é a fala do ministro, os senhores escutaram o presidente falando comigo, mas não escutaram eu falando com o presidente. Foi a justificativa de Weintraub para as diferentes informações divulgadas sobre o tema no Congresso e na terça-feira, 14 de maio. O questionamento sobre a ligação foi feito em sabatina com o ministro no plenário da Câmara. O deputado capitão Wagner do PROS afirmou ter presenciado a ligação feita por Bolsonaro e questionou Weintraub. Aí ele diz: o presidente disse, olha, está suspenso o corte, contingenciamento, não quero nem saber. Se no final do ano não tiver dinheiro ou para a educação, então vamos socorrer lá no parlamento. Vou pedir ajuda para os parlamentares. Até dá para acreditar que o Bolsonaro falou desse jeito mesmo, né? Aí o Bolsonaro teria dito, mas suspende o corte, contingenciamento para parar com essa confusão. Qual é a confusão? As manifestações contra o governo. Então o Bolsonaro teria dito para parar o contingenciamento. Disse o capitão, segundo o ministro. O líder do PSL saiu da reunião e falou para a imprensa e de repente todos os parlamentares que estavam lá declarando apoio ao presidente são desmentidos diante de uma argumentação que foi feita pelo próprio presidente. Queria saber do ministro, indagou com o congressista perguntando, porque ele sabia dessas falas do presidente que queria acabar com o contingenciamento. Aí o Weintraub, o ministro, enfatizou que a situação foi um mal-entendido e que por telefone disse a Bolsonaro, presidente não é corte, é contingenciamento. Quem fez isso foi o ministro da Economia e eu tenho que me adequar ao Ministério da Economia. Ou seja, o ministro da Educação, que concorda com o contingenciamento proposto pelo Ministério da Economia, fez essa argumentação para o Bolsonaro e o Bolsonaro teria aceito essa argumentação. Vocês vejam que coisa confusa, né? O governo bate cabeça, ioiô, não é? E aí, em meio a interrupções em vários dos deputados que estavam no plenário, o ministro também disse que encontrou com Bolsonaro pessoalmente no mesmo dia para conversar sobre o que ele já tinha explicado pelo telefone. Reparem só. Então, trocando em miúdos, depois que ele explicou para Bolsonaro, o contingenciamento está mantido. Isso mostra que Bolsonaro manda muito pouco e que pode ser facilmente persuadido por diferentes pressões. Inicialmente a pressão das manifestações fez ele pensar, não, tem que ceder ao pessoal aí lutando pela educação, minha popularidade vai cair muito. Aí o pessoal do Ministério disse, mas Bolsonaro, isso é ajuste fiscal proposto pelo Ministério da Economia, realmente não tem jeito. Quer dizer,
fica nessa dificuldade, não é? Efeitos da ligação, ainda na reportagem. Após a ligação feita por Bolsonaro, o líder do PSL na Câmara, deputado Valdir, de Goiás, afirmou que houve uma determinação do presidente para que não houvesse mais cortes no MEC. No mesmo dia, a Casa Civil e o Ministério da Economia negaram as informações repassadas pelo deputado e disseram que contingenciamento continua. Ou seja, se trata de uma política de Estado, do governo Bolsonaro, na Casa Civil, no Ministério, e aquela fala do Bolsonaro foi uma fala simplesmente reativa. Foi uma fala simplesmente ele reagindo a uma circunstância de muita impopularidade por causa das manifestações. E eles disseram: não procede a informação de que haverá cancelamento do contingenciamento no MEC. O governo está controlando as contas públicas de maneira responsável, afirmou por nota a Casa Civil. Então reparem que confusão. O Bolsonaro, quando ele se sentiu muito pressionado, ele quis acabar com o contingenciamento para ganhar tempo, para poder abafar as manifestações e toda essa reação muito forte contra ele, que está jogando a popularidade dele na lata do lixo. Quer dizer, a popularidade dele está despencando com isso. E repare só que coisa. Ele fez isso reagindo. Só que ele fez isso sem conversar com o Ministério da Economia, sem conversar com a Casa Civil. E esse pessoal está com uma política de ajuste fiscal, de cortes, de contingenciamento, de bloqueio de contas públicas, de baixos gastos, inclusive na educação, na saúde, sem medir consequências. Então, e esse pessoal não recuou. E aparentemente, pelo que a gente pode deduzir, o Bolsonaro foi convencido a ele próprio recuar, ele próprio aceitar o bloqueio. Gente, é uma situação muito complicada, mas o fato pelo menos a informação oficial que nós temos, é que o bloqueio na educação continua. E tudo aquilo que vocês ouviram de que o presidente tinha recuado, foi na verdade uma fala emocional do Bolsonaro, querendo abafar a reação da população e as manifestações, mas que foi revista logo na sequência. Porque toda a base do governo, especialmente nos setores estratégicos do governo, são favoráveis ao contingenciamento. Isso teria feito o Bolsonaro rever o que ele tinha dito. Tudo pode mudar nos próximos dias. Nada do que eu digo aqui pode ser escrito como uma lápide. Não. Essa é a posição do governo hoje. Hoje. Dia 16 de maio. Às 3 horas da tarde. Que é a hora que eu estou gravando esse vídeo. Amanhã pode ser outra posição e tudo pode ser diferente, não é? Enfim, nós vamos ter que continuar acompanhando, mas pelo visto a pressão não foi suficiente e vão ser necessárias greves, como eu tinha antecipado já num vídeo anterior. Parece que eu tinha razão quando eu disse que somente greves e greves da educação básica e do ensino fundamental e ensino médio seriam capazes de produzir alguma mudança. E eu ainda mantenho que continua sendo o mais provável ainda, né? Embora, como a gente tenha visto, esse governo é muito imprevisível. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de dar um like, compartilhar, divulgar o que a gente faz, se inscrever no canal e quem sabe até nos apoiar no link do Apoia-se, que vão estar destacados. Além disso, eu quero dizer para vocês que eu vou fazer um vídeo de previsão sobre o último episódio de Game of Thrones, mas vou deixar para colocar no meu outro canal, Dr. Tech Gamer, porque aqui no canal A Nova Máquina do Tempo eu gosto mais de fazer as reflexões filosóficas e tal. E tentar adivinhar o que vai acontecer em Game of Thrones é mais uma coisa de cultura pop, então faz mais sentido que esse tipo de coisa esteja no meu outro canal e não nesse canal aqui que eu falo com vocês, né? Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje.
e peço a vocês que continuem divulgando o nosso material, que é muito importante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.